Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até a cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, contar a história de uma das maiores equipes do estado, o Operário. Você vai conhecer a história da equipe desde a sua fundação até o momento atual, passando por títulos, feitos e muito mais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre grandes histórias de grandes clubes para vocês. Se quiser também ajudar o nosso trabalho, temos os botões Seja Membro e Valeu Demais, e também você pode nos ajudar através do Pix que está aí na tela. Se não puder, tem problema não, o seu like já ajuda demais. Conto com vocês nessa, taca o dedo aí no joinha, compartilha também o vídeo e bora curtir a história do Operário Ferroviário. Solta a vinheta. Hoje vamos até a cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, falar sobre a equipe do Operário Ferroviário, equipe tradicional do interior do estado. Historicamente, ficou definido a data de fundação do clube como 1º de maio de 1912, justamente o Dia do Trabalhador. A equipe teve em seus primeiros anos disputando a Liga Municipal e torneios amadores. O Operário Esporte Clube, como foi o primeiro nome da equipe, se tornou rapidamente o maior campeão da Liga de Ponta Grossa. Depois, começou também a jogar as competições estaduais. O nome Operário Ferroviário Esporte Clube, como é conhecido hoje em dia, surgiu da incorporação do Clube Atlético Ferroviário, que era o clube do Grêmio dos Funcionários da Rede Ferroviária, ao Operário Esporte Clube, isso no ano de 1933. Após a incorporação, o time continuou muito forte. Até 1941, o Operário venceu 5 dos 8 campeonatos citadinos que disputou, infelizmente sempre sendo derrotado na derradeira final contra o time da capital no estadual. Com a Segunda Guerra Mundial, os embates entre interior e capital se encerraram. Os clubes do interior só voltaram a disputar o Campeonato Paranaense no ano de 1950 e aos poucos foram recheando o certame. No ano de 1954, o Operário disputaria novamente o Campeonato Paranaense, mas sem muito sucesso. Já em 1958, o título fica próximo. A equipe ficou apenas a 2 pontos do campeão, a equipe do Atlético Paranaense, em um campeonato disputado em pontos corridos. O Operário fez mais alguns bons campeonatos, mas no ano de 1965 veio o primeiro rebaixamento. Como o acesso era complicado, em alguns anos apenas o campeão subia, o Fantasma esteve muitos anos na divisão de acesso. Finalmente, no ano de 1969, a equipe do Operário Ferroviário sagra-se campeão da divisão de acesso e sobe novamente para a divisão especial, a principal divisão do futebol paranaense, voltando à elite do estado. Em 1970, o Guarani Esporte Clube e o Operário, os dois clubes da cidade de Ponta Grossa, uniram seus departamentos de futebol, fundando a Associação Ponta Grossense de Desportos, que disputou o Campeonato Paranaense em 71, 72 e 73, desfazendo a união nesse ano. Em 1974, retornava o Operário Ferroviário às competições oficiais do futebol paranaense. Mas a vida não estava fácil para o Fantasma, que em 78 pede licenciamento para a FPF, alegando sérias dificuldades financeiras, mas o clube já voltaria a jogar novamente em 79. Também em 1979, no dia 26 de setembro, a iluminação do estádio Germano Kruger é inaugurada com um empate entre Operário e Brasil de Pelotas por 1-1. O clube também joga pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, mas sem muito sucesso. No ano de 1980, o Operário permaneceu entre os clubes da primeira divisão estadual, apesar do rebaixamento de 8 equipes através do Torneio da Morte. No mesmo ano, disputou, pelo segundo ano seguido, uma competição nacional, a Taça de Prata, equivalente a uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas o Operário acabou eliminado na primeira fase. Em 1981, o Operário participou do quadrangular final do Campeonato Paranaense. Em 83, o clube novamente é rebaixado
para a segunda divisão estadual. A equipe passou um período na divisão de acesso até que voltaria à elite em 1989, após convite da Federação Paranaense de Futebol, que buscava clubes de grande massa para abrilhantar o seu campeonato. No estadual de 1989, o Operário obteve o 12º lugar de 18 clubes, e na Série B de 89 só foi eliminado nas oitavas de finais do campeonato nacional. A nível nacional, no ano de 90, o Operário bateu clubes tradicionais como o Esporte Clube do Recife e o Clube do Remo de Belém do Pará, ficando muito próximo do acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 91, fez uma Série B intermediária. Depois, com a bagunça do futebol brasileiro, a equipe não conseguiu se estabelecer no cenário do futebol nacional. Em 1995, o presidente do Operário resolve pedir licenciamento à Federação Paranaense, alegando dificuldades financeiras e uma necessidade de organizar o clube para que no futuro possa voltar mais forte. Depois, o clube tentou uma parceria com o Ponta Grossa, clube também da cidade, mas não foi vantajosa para a equipe. O Operário, de fato, só voltou ao futebol profissional na metade da década de 2000. Em 2005, depois de 2 parcerias frustradas, o Operário voltou a disputar a Série Prata do estadual, ficando na segunda divisão até 2009, quando subiu como vice-campeão da Segundona Paranaense. Em 2010, o time fez um bom estadual e garantiu uma vaga na Série D, voltando assim às competições nacionais. Na Série D, o Fantasma por pouco não subiu, caindo apenas nas quartas de finais para o Madureira. Em 2011, novamente consegue uma vaga na Série D e também consegue uma vaga na Copa do Brasil, pela boa campanha no estadual. Em 2012, o Operário participa pela primeira vez da Copa do Brasil em 7 de março daquele ano contra o Juventude de Caxias do Sul, sendo eliminado logo na primeira partida por um placar de 4-0. Em 2016, o clube é campeão da Taça Federação Paranaense de Futebol, título esse que garantiu vaga na Série D do Brasileiro mais uma vez. O clube inaugura uma nova fase de sua história ao se sagrar campeão do Campeonato Paranaense no ano de 2015, quando venceu na final a equipe do Curitiba. Título esse que aconteceu dentro do Couto Pereira, diante de mais de 22 mil torcedores, e com o sonoro 5-0 no placar agregado. Porém, depois de participar por 7 anos consecutivos da primeira divisão e depois de ter conquistado um título no ano anterior, o Operário foi rebaixado para a segunda divisão, e isso em 2016. Em 2017, apesar de uma campanha perfeita na primeira fase, o Fantasma não conseguiu acesso para a primeira divisão. No dia 16 de maio de 2018, o Operário goleia o Cascavel CR e conquista o título invicto da segunda divisão do futebol paranaense, retornando assim à divisão principal do futebol no estado. O Operário se sagrou campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2017, depois de golear o Globo em 10 de setembro daquele ano, com um placar agregado de 5-1. Para chegar à final, o Fantasma venceu o Maranhão nas quartas de finais e o Atlético Acreano na semifinal. Com o título, o Operário consegue o acesso para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de garantir o segundo lugar na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2018, o Operário vence o Santa Cruz Futebol Clube do Recife nas quartas de finais e assim garante o seu acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro depois de 28 anos. O Fantasma se tornaria ainda campeão brasileiro da Série C de 2018 ao vencer o Cuiabá. Com isso, consolidou-se como o primeiro clube a conseguir os títulos da Série D e Série C de maneira consecutiva. O Operário esteve jogando a Série B em 2019, 2020, 2021 e 2022, mas acabou caindo nesse último ano. Em 2023, o Operário disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Conseguiu seu acesso e volta à Série B para o ano de 2024. Entre os seus títulos estão um Campeonato Brasileiro da Série C, um Campeonato Brasileiro da Série D, um Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, uma Taça Federação Paranaense de Futebol e 2 paranaenses da Segunda Divisão. Suas cores são o preto e o branco e seu estádio é o Germano Kruger,
que tem capacidade ali na casa de 11 mil torcedores. Se você gostou de ver a história da equipe do Operário Ferroviário, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já diz aí nos comentários qual time você quer ver tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.